O espetáculo é todo com você. Bem, amigos. Bom, pessoal, vamos começar então? Vamos lá? Já que o Guto já organizou as coisas aqui, né? Não, proatividade é Olha tudo, assim, né? já se destacou já. Tem que vir mais vezes, Rafa. Para despertar esse sentimento, tá vendo? essa proatividade. Pessoal, 22 anos de mercado imobiliário, passei por consultora, passei da parte de gestão imobiliária, mas sempre envolvido com vendas. Por que eu acredito que é tão interessante estarmos aqui nesse momento? Conversando um pouquinho com cada um de vocês, alguns eu conheço um pouco mais, alguns eu conheço um pouco menos, mas há muito tempo conheço aqui o Thiago, o qual devo muita honra pela pessoa que ele é em todas as áreas da vida dele. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre todas as áreas das nossas vidas. Porque a venda, ela não é tão somente na parte profissional, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Mas a primeira coisa, já começou a palestra, percebeu? Mas a primeira coisa que as pessoas compram de nós é a nossa energia. E quem que compra isso? Quem quer se relacionar com a gente. Mas por que nós vamos falar de relacionamento, uma vez que o foco é venda? Porque as pessoas que não se relacionam com a gente é porque não querem comprar da gente. Então a base, o princípio é que nós possamos nos relacionar com as pessoas. E para isso, como já disse, nós temos que ter uma boa energia, uma coisa que as pessoas comprem, essa proatividade, esse dinamismo, de incorporar muitas vezes até mesmo um personagem, porque nem todos os dias são bons, né? Para que a gente desperte essa autoconfiança na gente primeiramente e depois que isso possa refletir nas outras pessoas. Mas Rafa, como é que eu posso exercitar, uma vez que tu falou que nem todos os dias são bons, para que a gente possa ter essa energia para que as pessoas nos comprem? Cara, fazendo coisas que vocês gostam de fazer. Coisas que despertem sentimentos, que liberem hormônios de felicidade, para que você possa ter histórias para contar, para que você possa se tornar uma pessoa interessante e as pessoas queiram se relacionar contigo. Porque vai existir dois formatos de relacionamento. Aquelas pessoas que a gente busca para se relacionar, e muitas vezes é um pouco mais desafiador, porque a porta pode estar fechada. E também tem aquela pessoa que nos buscou, e ela pode nos buscar uma única vez. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós vendemos não tão somente produtos, né, como vocês sempre me oferecem quando vem aqui e tal, de uma maneira estratégica. Percebo que tem alguns cases de venda aí rolando e tal, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Mas principalmente serviços. Cara, cabelo todo mundo corta. Então o que eu percebo em vocês também? Vocês procuram evoluir nas técnicas, vocês procuram evoluir no formato que vocês fazem para depois poder se relacionar com o cliente, né? Então, como eu disse, essa fase de energia de relacionamento começa lá com vocês mesmos. O que acontece? Quando ainda eu era muito pequeno, eu comecei a perceber essa necessidade de relacionamento. Quando pequeno mesmo, eu era bem criança. Eu percebi que eu tinha um irmão mais velho, que tinha autoridade, posicionamento e postura para fazer coisas que eu não podia fazer. E eu tinha um marvado que veio depois, que tirou o meu colo da minha mãe. Então não tinha uma coisa, não tinha outra, eu fiquei no meio. E para isso a gente já começa a entender que a gente tem que se virar. E na minha cabeça, eu tinha que ser algo diferenciado. E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser diferente, a gente tem que ser novidade, a gente tem que inovar, a gente tem que fazer algo que ninguém faz. Vocês têm que lançar moda, vocês têm que estar na frente, como é o nome da minha imobiliária do futuro, porque a gente procura ver lá na frente. O próximo corte de cabelo na Europa é essa temporada, vai vir para cá. E isso que a gente tem que lançar, é isso que as pessoas buscam, é novidade. E eu buscava esse formato diferente. O que eu vou fazer para poder conquistar o coração e a atenção da minha mãe e do meu pai? No meu mundo lúdico, eu vou ser um super-herói. E aí algo que me atraía muito era o Aquaman. O Thiago acho que já conhece mais ou menos um pouco dessa história. Só que o Aquaman, de toda a Liga da Justiça, que era um desenho que tinha na época, que reunia a galera toda ali e tal, né? Eu acho que até tem um filme agora da Marvel que passa novamente sobre isso.
e reunia a galera toda na Liga da Justiça e tal, era o mais sem gracinha. E eu não sabia porque eu gostava do Aquaman. Eu não conseguia entender. Porque tinha o Batman, que o Marvado, além de bonito, era rico, e tinha o Super-Homem, que era bonito e forte. O Aquaman, ele era aquele ser que era um cabelinho pega-rapaz aqui, né? Loirinho, oxigenado, tinha uma t-shirt laranja, uma leg verde, nada com nada. E as pessoas muitas vezes me olhavam assim, é um cara nada com nada. Mas todo super-herói, e creiam, vocês são super-heróis, tem algo diferente, tem algo que vai além, tem algo que ninguém faz tão bem quanto vocês fazem. E é por isso que eu quero falar de relacionamento hoje, porque é algo que vocês já fazem muito bem. Vocês assistiram o meu depoimento ali, quando o Thiago me solicitou para fazer uma gravação e tal. Cara, eu me sinto muito bem aqui. Eu gosto daqui. Às vezes eu passo aqui na frente, dá vontade de entrar. Olha, depois podia ter agendado o cabelo só para dar um... né? Por quê? Porque esse relacionamento é bom. Então, é importante que nós possamos somar de 7 para 10. Não algo que a gente não é tão bom e a gente vai ficar correndo atrás. Né? A gente vai focar nisso, porque as outras coisas vão vir como consequência. E isso é relacionamento. E aí, nessa de relacionamento, as pessoas também me achavam, poxa, que herói sem graça, que não tem nada a ver e tal. Até que surgiu alguns momentos, inclusive num capítulo que eu vi desse desenho, que foi muito importante, que teve uma invasão alienígena. E aí o que acontece? O primeiro raio laser matou o Batman, derrubou a aeronave dele, porque o cara era rico, ele tinha aeronave, ele tinha batimóvel, batia helicóptero, batia isso, batia aquilo. Tinha até mulher gato que era filho dele, e o Aquaman, ninguém sozinho. Quando, pela misericórdia de Deus, a Mulher Maravilha dava uma carona no jato viseiro, era o que ele tinha. E aí veio o Super-Homem pegaram, botaram um colar de kryptonita no pescoço dele, mataram. E eles estavam invadindo os Estados Unidos, né, na época do desenho lá. E aí o que aconteceu? Para que eles pudessem ter uma estratégia e que eles pudessem contra-atacar, eles tinham que ter um personagem que fosse mais fundo, que falasse, que se relacionasse com os animais, com a vida marinha, com as outras pessoas. E esse ser, muitas vezes, esse herói que era discriminado ou que não levou a atenção dos alienígenas, foi o que sobrou para salvar o mundo. E foi esse relacionamento que salvou. E foi esse relacionamento que destacou. E aí eu entendi por que eu gosto do Aquaman, porque eu gosto de ir mais fundo. Eu vou mais fundo nos meus relacionamentos. E eu não me conformo, então, somente ser uma pessoa comum. Casa, trabalho, trabalho, casa, eu vou mais além. Aí, Rafa, mas isso pode interferir nos teus relacionamentos. Se tu sai muito de casa para ser um cara diferenciado, então de repente pode deixar tua esposa, os teus filhos de uma maneira mais desprotegida ou menos atenção. Mas do contrário, repito, desses 22 anos, que mais ou menos é o tempo que eu estou casado também, eu percebi que as pessoas que querem estar com a gente, eles querem duas coisas. Primeiro, qualidade de tempo, não é quantidade. E eles querem estar ao lado de uma pessoa que eles tenham orgulho. Então que a gente possa fazer algo para que eles tenham orgulho. Que a gente possa fazer algo que a gente se destaque, que a gente faça o que ninguém faz, inclusive no relacionamento diário. A minha esposa sempre foi minha grande apoiadora. Eu exerço uma profissão, como já disse, há mais de 22 anos, em que não tem um salário. E para uma mulher recém-casada, casar com um homem que não tem salário, é muito difícil. É bem complicado. Não podemos perder a hora. É bem complicado. Então, o que aconteceu? Ela sempre me apoiou. Rafa, eu acredito no teu potencial, eu acredito em ti. E eu sempre fui respaldando isso, encorajando ela. E ela veio comigo em todos esses momentos. Aí, nos relacionando, vocês sabem o que eu estou dizendo, veio os 2 filhos. E uma coisa que eu gosto é de me relacionar. E aí os filhos foram crescendo. E aí a gente teve alguns cases, algumas coisas, alguns desafios. E à medida que dizem, já dizia minha avó, quando filho criado, problema dobrado. Só que isso pode ser diferente, à medida que se relaciona bem. Ah, por que tu falou de ti, agora estás falando de filho? Porque se a gente tiver um bom relacionamento em casa, a gente vem energizado, a gente vem motivado, a gente vem entusiasmado. E essa talvez seja a palavra, entusiasmado. Porque a gente tem que se tornar num ambiente onde nós estamos entusiastas.
E se a gente vem com isso de casa para o trabalho, a gente influencia e muda o mundo. Não é exagero que eu estou falando. Uma pessoa entusiasmada muda o mundo. Uma pessoa entusiasmada faz a diferença. E aí veio meus filhos. E aí posso usar do case do Rafinha, alguns aqui já conhecem, já cortou aqui e tal. E o Rafinha chegou num determinado dia para mim e falou assim: pai, poxa, eu sempre te acompanhei na igreja, te acompanhei no clube, te acompanhei no triatlo, te acompanhei em várias coisas. E tu é um cara legal, tu é um cara bacana. Olha como ele também já aprendeu a se relacionar. Primeiro, antes de dar a pedrada, ele elogia. Aí ele assim: mas veja bem, eu tenho estudado muito, conheço alguns filósofos, conheço algumas pessoas e tenho depoimentos diversos, e o que me faz acreditar que tu tens a verdade, que tu realmente sabe o que é melhor para mim? Aí eu, poxa, caí no cavalo. Porque como é que eu vou me comparar com grandes pensadores, grandes filósofos, grandes escritores? E aí é como o Aquaman, aquele cara que vai mais fundo e faz o que ninguém faz. Eu vou usar do meu diferencial. Eu vou usar daquilo agora que nenhum outro pode fazer por ele. Eu olhei bem nos olhos dele, Mateus, e disse assim: ó, o Pai dá a vida por ti. Nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Tóteles, nem Aristóteles vai fazer isso por ti. O Pai faz. O Pai dá a vida por ti. Então tudo que o Pai vai fazer, tenha a certeza absoluta, é para o teu bem, é para o teu crescimento, é porque te faz bem. E muitas vezes eles têm esse pensamento, por quê? Porque não basta tão somente dar amor, mas o que os filhos buscam são limites e educação. Quem ama, corrige. Quem ama, cobra. Quem ama, entusiasma. Quem ama, faz com que a pessoa extraia dentro dele o seu melhor. E aí ele entendeu. E nós crescemos com esse pensamento. Ao ponto de, quando ele estava se organizando para sair de casa, alguns de vocês sabem, ele mora em São Paulo, ele falou assim: pai, eu quero fazer 3 grandes coisas antes de sair de casa. Eu quero... Ele é corintiano, ninguém é perfeito, né? Eu quero ver um jogo, um clássico do Corinthians. Quero ir lá na Arena Corinthians, sentir aquela emoção, aquela vibe da torcida corintiana. Eu quero assistir um show do Paul McCartney, que ele é fã dos Beatles, tem a tatuagem dos Beatles aqui e tal. E, pô, eu Beatles vivo em atividade e tal, eu quero ir nesse show. E, por último, fazer uma viagem legal. Aí eu assim pra ele: pô, filho, bacana, mas com quem que tu vai fazer tudo isso? Já combinou com alguém, com um amigo, com um primo? Aí eu disse: não, pai, eu quero fazer isso com o meu melhor amigo. Quero fazer contigo. Isso até me traz uma emoção nesse momento, por quê? Porque é muito tempo de dedicação, de carinho, de amor, de relacionamento, para que tu possa colher isso um dia. E a gente fez todas essas coisas. Fomos no Couto Pereira, no show do Paul McCartney, a gente foi na Arena do Corinthians, que é uma loucura realmente, aquilo é um turbilhão de emoções, e a gente foi mergulhar junto em Fernando de Noronha. E foi massa pra caramba, a escolha dele. E isso ficou marcado e vai ficar marcado pro resto da nossa vida. Nós somos ainda grandes amigos e somos ainda os melhores amigos. Minha filha, ela sempre foi diferente, ela sempre foi um desafio à parte. Todo mundo falava assim: cara, quando tu for pai, tu vai descobrir que a tua filha é carinhosa, que a tua filha vai ser tua xereta, e ela vai chegar, ela vai te abraçar. Eu abri a porta, quando eles eram menores, eu abri a porta: o pai chegou! Aí o Rafinha vinha correndo, me abraço, estava lá. Compreende grandes coisas. Mas faz parte do relacionamento, faz parte dela, né? E eu vou tentando quebrar isso à medida que o tempo passa. Ah, mas é a personalidade dela, é o jeito dela. E muitas vezes, com esse jeito dela, ela, seja muito bem-vindo, ela era até um pouco grosseira com as pessoas. Ela não tinha essa simpatia, ela não tinha essa cordialidade. E eu fui trabalhando nela. Uma das fases que estava chegando, que é uma fase difícil, que é a adolescência. Porque quando é pequenininho, tu comanda as coisas, né? Aí depois, quando cresce e tu quer se relacionar com um ser desta idade, é muito difícil. Tudo que tu fala parece que já não é legal. Só revisa olha: ai pai, nada a ver, cara. Aí tu quer ver que eu vou botar a foto dela no Instagram: pai, já te falei, né? Como é que é? Como é que se diz que eu não quero aparecer muito?
tímida. Low profile. Tímida, ela não é interior de São Paulo, assim, low profile, sabe que eu sou Não atualizaram. Ela até faz uma boca meio não profile. E aí a gente vai tentando quebrar essas coisas. Ao ponto que hoje, agora, ela já tem namorado e tal, eu abro a porta e ela pula no meu colo. Já é quase do meu tamanho e tal, e pergunta como é que foi o dia, quer cuidar de mim, quer me cortar as unhas, quer tal. E ela chega num ambiente como nós estamos aqui, pode ter certeza, ela vai cumprimentar um por um e tal, e isso veio dela agora. Isso é muito importante. E as coisas foram sendo plantadas. E não muito tempo atrás, falando desse case de relacionamento, me permitam falar que relacionamento é vendas. Nesse case de relacionamento, ela se formou no dia 10, que era uma sexta-feira, e quando virou a meia-noite, ela fez 18 anos. Aí, cara, tem que aprontar alguma, tem que fazer alguma coisa. E aí, para infelicidade dela, eu soube que a banda que ia tocar era Matusa, que são meus amigos. Amigos, não somente de frequentar a casa, mas somos bem conhecidos e tal. Relacionamento. Para a gente atingir as coisas, a gente tem que ter relacionamento. E aí eu cheguei pro vocalista da banda lá, que hoje é o André, que tá, o líder é o pai dele, que é o Neném. Aí falei assim, cara, a minha filha tá de aniversário. Aí ele assim, sério? Pô, que bacana e tal. Vou oferecer uma música pra ela. Disse, não tá entendendo. Eu quero parar o baile. Sério? Tu tem essa coragem? Eu tenho. Eu preciso homenagear minha filha. Ela só faz 18 anos uma vez. Ela só vai se formar no terceirão uma vez. E eu quero parar o baile. Aí ele disse, então sobe agora. Ele disse, já? Vai dar aquele friozinho, né? Já? Aí disse, já? Agora? Então tá. Aí pediu, no intervalo da música e tal, tem aqui o meu amigo, um pai e tal, apaixonado pela filha. E aí comecei a fazer uma declaração para elas, as amigas trouxeram ela para frente. E aquela criança tímida que virava os olhinhos, pulou comigo no palco cantando parabéns. Para todo mundo ver. Isso foi muito massa. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que vale muito a pena se relacionar. Que vale muito a pena investir nas pessoas. E por que, Rafa, tu está citando isso das pessoas mais próximas a você, da sua esposa, dos seus filhos? Porque são as pessoas mais difíceis de se relacionar. Por quê? Porque elas sabem quem verdadeiramente você é. Ela conhece as falhas do Aquaman. Ela conhece as falhas do diretor do Umbituba, do dono da IDF. Elas conhecem a falha do corretor, elas conhecem a falha da pessoa. Então é mais difícil. E se tu conseguir fortalecer isso em casa, tu vai trazer isso para o trabalho e tu vai conseguir se relacionar com um grande profissionalismo, com um grande sucesso, e tu vai colher essas coisas. Isso realmente é muito importante. Mas para isso, que você possa se tornar algo interessante. Que você, como já falei ali em outros momentos, que tu faça realmente aquilo que tu gosta, que tu tenha história para contar e que tu tenha um clima de trabalho que eu percebo aqui que é muito legal. As pessoas chegam aqui e elas sentem o clima. Elas não sabem explicar o que elas estão sentindo, mas elas se sentem bem em ficar aqui esperando. Às vezes pode ocorrer um atraso, alguma coisa, mas eu nunca vi ninguém brigando aqui, ou ninguém falando alto, ou ninguém xingando. As pessoas, elas chegam aqui, elas relaxam, porque esse clima é propício. Mas por quê? Porque o relacionamento entre vocês, me permita entrar nessa esfera agora, entre vocês é muito interessante, é muito importante. Então, o que eu, desses 22 anos que eu já fui gerente das maiores imobiliárias de Criciúma, já fui gerente de consultora, já fui gerente de grandes equipes, e percebo quando a gente lidar com equipe. Ter uma equipe coesa, ter uma equipe que se importa verdadeiramente um com o outro, gera esse clima. E se o clima é bom, o resultado vem. O resultado vem. Se eu me interessar verdadeiramente pelo colega, pelas situações, pelos desafios dele, profissional e pessoal, a coisa vai fluir, o clima vai ficar interessante, o clima vai ficar bom e a gente vai conseguir prosperar. Algo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. O sucesso do teu colega não impede o teu sucesso. O sucesso do teu colega não impede o teu sucesso. Pelo contrário, se tu tens um tubarão no teu aquário, o peixe vai nadar muito mais rápido. Tu tens algo a seguir, tu tens um alvo a atingir, tu tens uma pessoa que possa te inspirar, isso vai fazer, te motivar para alcançar grandes resultados. Me permita dizer, esquece que o Thiago está aqui, vocês estão
na área de barbearia que eu conheço, e olha que eu conheço muita gente em muitos lugares, tem relacionamento em todo o sul do Brasil, São Paulo e outros lugares, a melhor barbearia, a melhor plataforma. Por quê? Porque o CEO, o cara que manda na coisa toda, ele se preparou para isso. Ele tem uma plataforma para poder lançar vocês, que são os foguetes, muito alto. Mas depende muito de vocês buscarem esse sucesso. E se cada um buscar isso, com certeza vai ter uma corrida para que a gente possa atingir esse sucesso, para atingir a meta, para atingir os resultados. E isso vai ser muito interessante. Então não se prenda, mas sim elogie e incentive, lembrando sempre que quando o Matheus, o Dani ou qualquer um de nós estivermos aqui e fazemos um bom corte, cara, mandasse bem naquele corte, valida ele. Cara, de repente assim, ó, eu acredito que ficou bom, como a Rafinha fez comigo, ficou bom, mas poderia melhorar um pouquinho nessa área. Que um possa estar ajudando o outro, um tornando o outro cada vez mais profissional, cada vez mais profissional, cada vez crescendo mais, com vontade de crescer. Porque o que eu disse lá no início? Porque isso traz para o seu colega e para você mesmo a tal energia que todo mundo quer comprar. Com esse entusiasmo, esse clima de entusiasmo vai gerar uma energia que vai tornar vocês fortes. E quando acontecer alguma coisa, sim, as coisas ruins também acontecem, não vai se quebrar, porque a coisa é forte, porque a coisa é duradoura. Então que a gente possa ter isso em mente, com filosofia. Pessoal, eu vou ter sucesso e vou lutar para que as outras pessoas tenham sucesso. Se fala muito na carreira e chegar no cume, welcome to the top, é o que a BMW fala, né? Bem-vindo ao cume, ao topo. Mas se vocês observarem e imaginarem o cume, ele é algo muito estreito, porque ele não cabe muita gente. E para chegar no cume, muitas vezes, tu teve que passar por algumas situações que tu deixou muita gente para trás, deixou muitas feridas, muitas mágoas. E muitas pessoas que chegam no cume, elas chegam sem suas famílias. Eu estou cansado de ver profissionais, grandes empresários que eu atendo na nossa região e em outros lugares, que estão ricos, milionários, mas estão sozinhos. Não tem a honra que a mulher, de uma mulher apoiadora, não tem o amor legítimo de um filho. Por quê? Porque tudo ele sempre comprou. Então, como na família, como no trabalho, nós possamos atingir o cume, mas que esse cume seja largo, para que muitas pessoas possam chegar. E isso é muito difícil, parece fácil eu falando, mas é muito difícil, porque isso é cultural. A gente sempre pensou e sempre foi nos ensinado que para que nós pudéssemos chegar no cume, outras pessoas têm que ficar para trás. Para que eu possa cruzar a linha de chegada e ser o vencedor, tem que ser eu e tem que ser sozinho. Eu perguntei para um desses milionários, quando ele comprou uma Mercedes, coisa mais linda a Mercedes, é de babá. Aí ele comprou, me mostrou, comprei aquela Mercedes e tal, eu, poxa, bacana. Calma. Só uma. O Matheus já se arrepiou. Uau! E aí ele comprou, aí eu falei assim, e eu conheço ele desde quando era pobre. E tenho certeza, ele era muito pobre. E hoje ele é trilionário. Mas depois eu posso contar a história dele, que é bem bacana. E ele foi um desses caras, bacana profissional, pessoal. Aí ele foi um desses caras que chegaram no clube sozinho. E aí eu perguntei para ele, cara, muito bacana essa tua Mercedes, mas veja bem, se todos nós aqui tivéssemos uma igual, a sua alegria seria a mesma? Ele disse que não, porque na mentalidade dele, ele sempre batalhou e lutou para se diferenciar, ele sempre batalhou e lutou por ele, não pelo coletivo, e agora ele está sozinho. Tem um filme, Natureza Selvagem, que eu vou dar um spoiler do filme. O cara se isola, em resumo, claro, né? Ele se isola no Alasca para viver sozinho, porque ele está decepcionado com a sociedade sim nos decepciona, mas é o nosso ninho, é onde vivemos, e nós podemos fazer ela melhor. E aí chegou lá, ele começou a ficar doente, antes de morrer ele escreveu numa tábua assim, ó, nenhuma felicidade é plena quando se vive só. Então que você possa, através de relacionamento, vivenciar essas coisas, e levar essas coisas, essas vitórias, para alguém que comemore contigo. E que vocês possam todos bater a meta.
À medida que eu de repente estiver, eu não sei como é que funciona aqui a meta, mas assim, ó, à medida que eu estiver batendo, eu digo, não, espera aí, alguém ficou para trás, o que falta para ele? Para ele chegar junto. Vamos quebrar essa cultura, né? Para que quando o cliente chegue, a gente possa superar essas situações. Cliente, o que o cliente quer? Mais uma vez, alguém motivado, energizado, emocionado. Muitas vezes o cliente vai chegar pelaquela porta ali e ele é esse cara da Mercedes. Não está Mercedes ali. E ele é esse cara da Mercedes. Não, segura aí. E ele é esse cara da Mercedes. Ele já não tem mais ninguém. Pasme, eu conheço muitas pessoas que já sentaram aqui ao meu lado, que são essas pessoas. Eles não têm mais ninguém. Eles não têm mais pessoas que o amem verdadeiramente. E o que eles querem vir aqui? Eles nunca vão confessar. Eles querem se sentir amados. Eles querem se sentir importantes. Eles querem que vocês mostrem para eles que verdadeiramente vocês se interessam por eles. Então, uma dica que eu dou: conheçam seus clientes. Como é que a gente vai se relacionar e ter sucesso em relacionamento se a gente não conhece nossos clientes? Vai lá como analista, quem é meus próximos clientes? Fulano, Ciclano, Beltrano. Eu tenho 30 minutos de folga, então. Analisa o Instagram do cara, tá tudo ali. Música preferida, o hobby do cara, que carro que o cara adquiriu. Mas Rafa, não tem nada, o cara é low profile, eu já sei como é que eu vou tratar esse cara. Eu já sei algumas coisas que eu devo falar, que eu não devo falar. E por falar, que isso fique bem registrado também, que a gente possa conhecer para poder se relacionar. Isso é importante. E por falar de relacionamento, entender que determinadas coisas não se toca. Determinados assuntos não se fala. Religião, futebol e política. Vocês com certeza já ouviram isso, mas muitas vezes isso não é validado. Não se fala sobre essas coisas, porque ele é ofensivo. É ofensivo. E sabe por quê? Porque esse cara, me permite usar o exemplo da... Não, tá lá. Vou usar o exemplo da Mercedes de novo. Esse cara, ele só restou a ele memórias afetivas de infância. Ele não tem mais nada. E as memórias afetivas de infância é da avó dele levando ele na igreja, é do pai dele levando ele no campo do Criciúma, ou no jogo lá do bairro que o pai dele, ele jogava com a camisa do Vasco, tadinho, né? Fazer o quê? É a situação de que a família, principalmente quando é interior, a família toda faz campanha para um determinado político, ou seja de esquerda, ou seja de direita. Na minha época, quando eu era menor, quando eu era mais jovem, não tinha esquerda e direita. Era o PMDB, o PT e não sei o que, eram os partidos, né? Então não tinha muito isso. Mas a gente nunca falava disso, por quê? Porque isso pode ser ofensivo. E à medida que tu te posiciona sobre alguma coisa, ele fala assim, eu não quero me relacionar com esse cara. Eu não quero me relacionar com essa pessoa. Porque essa pessoa não joga no meu time. Essa pessoa me contraria. E aí é que está outro case de venda importantíssimo para um relacionamento. Nunca use a palavra não. Nunca discorde do cliente. Rafa, mas é quase impossível não discordar, porque eu tenho meus posicionamentos, eu tenho também minhas memórias afetivas. E em determinado momento que eu vou vender alguma coisa para o cara, ele vai dizer, tá caro. Mas ele tá caro. Por quê? Porque já está embutido na cabeça dele, independente. Antes de você falar, tem um produto aqui, o cara depois no final vai me dizer o preço. Eu tenho um produto aqui, que é um iPhone, que faz isso, faz aquilo, tal, faz nevar, faz chover, não sei o quê, papá. E aí ele tá só preparando esperando a descrição para a hora que tu dizer o preço, falar o preço e falar assim, tá caro. E no momento que o cliente diz tá caro, o que a gente diz? Não. Não pode falar não. Mas eu falo que eu sou o dono dessa aqui, e se ele não quiser comprar, ele vai embora. Eu falo que eu nem sabia. E aí o que a gente tem que... até perdi. E aí quando o cliente fala tá caro, aí ele vai falar não. Ele já olha o sentimento dele. Quando a gente leva um não, a gente lembra do quê? Da mãe. Daquela memória, daquele relacionamento. A mãe te dizendo, amanhã eu vou jogar futebol. Não, vai fazer as tarefas. Mãe, mas é agora que eles vão jogar bola, depois eles não vão mais. Não, mas todo mundo vai. E é aquela velha frase, tu não é todo mundo.
E aí esse sentimento vem de novo no cara, quando ele recebe esse não. Ele vem uma carga de emoção nele. E aí o que a gente fala? Para não discordar dele, pode até lhe parecer. Porém, talvez você não saiba da eficácia desse produto. Esse produto, esse fixador, babosa da Nova Nepal, ele nunca ouviu falar, vocês são autoridade, ele nunca ouviu falar que tinha babosa na Nova Nepal. Isso aqui, ó, ele é resistente até furacão F5. Isso aqui pode dar o que for, isso aqui é mais resistente que o cabelo do Matheus. O quê? Cabelo do Matheus. Não, bem mais. Isso aí, o cabelo do Matheus, olha que ele é forte, mas olha, isso aqui, esse produto, cara, o custo-benefício dele, ele vai sair, se nós falarmos de valores, ele vai sair 1/3 do valor daquele que tu compra lá na Espelhos. Ah, é? No final ele vai dizer, desculpa, não sabia. Porque quando a gente mostra autoridade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vende, as pessoas se surpreendem. Então, a gente não deve dizer, e quanto é eficácia? Eu não sei, eu comprei esse produto uma vez, não sei o que, tal. Mostra para ele que tu entende, mostra para ele que realmente é aquilo. Constrói a venda. A venda se constrói baseado naquilo que vocês vivenciaram no Instagram. Por exemplo, estão falando de fixador. Cara, tu já pensou chegar naquela Mercedes, com o cabelo bem arrumadinho, fixado, certinho, bonitinho, aquelas outras aparências. E é isso que eu estou te vendendo. Eu não estou te vendendo um fixador. Eu estou te vendendo um posicionamento social em que as pessoas vão olhar para ti e dizer, uau, que bacana. E para isso, para que ele se posicione, a gente tem sempre que usar uma arma que a gente tem desde sempre e usa muito pouco. O elogio. Sempre elogia as pessoas. Por quê? Porque a pessoa vem cortar o cabelo. O homem, principalmente. Porque a mulher em casa fala assim, vai cortar esse cabelo hoje, hein? Não me aparece em casa esse cabelo desse jeito. Tu tais feio já com esse cabelo. É o que os homens escutam em casa. Então, quando ele chegar aqui, o que a gente fala pra ele? Cara, a gente viu no Instagram que ele é casado, a tua mulher vai te achar um gatão, hein? Hoje vai ter avivamento. Hoje, olha, vai ser só alegria, porque tu ficou bonito com esse cabelo. E eu fiquei feliz em te deixar mais bonito. Cara, e é essa arma que vocês têm, em poder deixar as pessoas mais bonitas, empoderar as pessoas, e isso faz um efeito na vida das pessoas que muitas vezes a gente não sabe. Mas então fala para isso. Se tu ama realmente a tua esposa, fala para ela. Quando? Todos os dias. Mas a linguagem dela não é verbal. É através de presente? Mas eu não tenho grana. Cara, surpreende, porque as pessoas não querem valores. As pessoas não querem quantidades, nem de tempo, nem de valores. Elas querem posicionamento. Elas querem essa energia, eles querem esse desprendimento de alguém assim, poxa, ele estava trabalhando, mas ele estava pensando em mim. Então, tenha esse relacionamento, surpreenda as pessoas, emocione as pessoas. Quando for falar com o cliente, voltando para o cliente, não deixe com que ele conduza, de repente, uma conversa para o meio onde tu acredita que não vai ser legal. Deixa com que ele sinta que ele está dançando, mas quem conduz os passos somos nós. Entende? Para que, de repente, tu viu que a conversa ficou pesada, que a conversa não fluiu. A propósito, fulano, aquela tua viagem. A propósito, vocês sabem já do que eu gosto, por exemplo. A propósito, como é que está o teu filho? Fala sobre coisas que competem a ele e que ele gosta, que seja forte para o dia a dia dele. Que venha a somar na vida dele. E aí ele vai se prender a vocês. E aí quando ele pensar em cortar cabelo, ele vai lembrar desse espaço e vai lembrar de cada um de vocês. Essa é a importância de a gente estar se relacionando. A gente está trazendo as pessoas para o nosso convívio e deixando com que elas fiquem ao nosso lado. Mas isso tem que partir do coração. Não é algo mecânico.
pasmem, ela pode até começar de uma forma mecânica, mas isso tem que se tornar algo cada vez mais sincero. Como minha filha, por exemplo, que eu citei aqui, que ela foi fazendo porque eu mandava, hoje ela faz naturalmente. É a força do hábito. Tu tens o hábito de dar bom dia, tem um hábito de chegar aqui, como eu vejo algumas cenas aqui, quando a pessoa está chegando, um cumprimenta o outro, um abraça o outro, um sorri e tal. Fulano, como é que tá? Como é que tá aquele desafio? Pô, ó, vamos junto, conta comigo, agora vamos trabalhar, vamos pegar firme. Pronto, estás meio disperso hoje, o que tu tem? Que a gente possa contar isso com o outro. Tu conhece o cliente, tem clientes que vêm como eu aqui, vem toda semana. O cliente não está legal, aí ele assim, fulano, o que já aconteceu com algum... Vou dar um exemplo de alguém que vocês conhecem, o Felipe Colombo. O Felipe Colombo é um amigo meu de longa data. Já pegou fogo na fábrica dele 3 vezes. Eu tinha pego fogo na segunda, na terceira vez quando eu soube, eu liguei para ele e falei assim, cara, eu sei das minhas limitações financeiras, intelectuais, eu sei, mas eu quero que tu saiba que tu tens um amigo, que nem se for só para chorar, me chama. E aquilo ali fortaleceu demais a nossa amizade, porque ele sentiu que foi verdadeiro. Quando eu fiz o Ironman, e é uma das coisas que eu sugiro que vocês façam desafios, para que cada vez mais vocês tenham essa energia que a gente falou, né? E vocês se tornem cada vez mais pessoas interessantes. Quando eu fiz o Ironman, ele assim, ó, ele chegou para mim e falou assim, Rafa, tu tem que fazer, porque eu percebo que tu é movido a desafio. Eu percebo que tu te torna uma pessoa melhor quando tem um desafio para fazer, e tu vai tirar a tua melhor versão. E eu fiquei na dúvida e tal, mas será? É muito tempo, é muito investimento financeiro, é muito tempo de treino, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Aí ele assim, ó, se tu fizer, eu vou estar lá na chegada para te abraçar. Que problema? Olha só o valor de uma palavra. Ele tinha em casa lá em Jurerê, ele já vai estar lá. Mas ele usou daquela palavra ali, daquele momento, para te incentivar, para que tu pudesse ter sucesso. Por quê? Porque ele também sabe que um dia ele ia querer fazer, e ele ia precisar dessa motivação. E é diferente. O que aconteceu? No outro ano foi pandemia, no outro ano também não teve. No próximo ano, quando teve, ele fez. E aí a gente fez um podcast num determinado momento, e no podcast eu deixei gravado assim, ó, lembra daquele apoio? Eu vou estar lá para te abraçar. Eu vou estar lá para a gente chegar junto. Eu vou estar lá para a gente fazer o que tem que ser feito. Que horas são, Thiago? 23. Só 3 minutos, né? Então, que a gente possa somar as nossas energias para contar com as pessoas, para ver que as pessoas estejam conosco. Perguntas? Oi. Coloca aí. Posso por aquela ordem? Ela pode. Fechado. A gente tem reunião. Já foi falar contigo. Uma pergunta? A Mercedes. Ó, Chegou. eu vou lá na Mercedes. Falar do case desse cara da Mercedes, então. O que aconteceu? Ele trabalhava numa cerâmica, era chão de fábrica, e ele acompanhou o desenvolvimento do que a gente chama de cerâmica molhada, que é o braço porcelanato, aquele que tem na... E aí ele descobriu essa fórmula, e ele sabia como fazer, então somente ele sabia como fazer, como a Qualbem ele se aprofundou nisso. E ele virou especialista a nível mundial nisso. E aí ele pegou uma representação da China e explodiu. Hoje o cara, se tu vê assim, as maiores empresas de Criciúma e região, a empresa dele vai ter entre as 10 hoje, com o maior capital. É um cara que quando eu conheci, eu fui avaliar uma casinha super simples que ele tinha na quarta linha, trabalhava nas cerâmicas ali em volta. E hoje, só que na próxima congresso ele tem alguns apartamentos. Itapema, Camboriú, só imóveis, né? Fora outros investimentos que ele tem. Então, senhores, sejam super-heróis, faça aquilo que vem à mão de vocês, não percam as oportunidades. Se vocês verem as oportunidades de se relacionar melhor com as pessoas, façam. Se vocês verem a oportunidade de subir no palco para homenagear alguém que vocês amam, façam. Não percam essa oportunidade.
Não perca a oportunidade de ver uma flor e levar para quem você ama. De comprar um bombom e dizer, eu lembrei de você. Não perca a oportunidade de se relacionar. O resto vai vir como consequência. Para finalizar. Não muito tempo atrás, dei uma palestra igual, muito parecida. Listei pessoal, profissional, relacionamento entre amigos. E aí o cara perguntou, e Deus, onde se encaixa nisso? Falamos aqui que não falamos de religião, nós vamos falar de um Deus. Independente de religião, nós temos um Deus. E eu consegui mostrar para ele que Deus, ele está em todas as escalas, em todos os momentos, em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida. Para que a gente possa ter esses momentos com ele. Quando a gente tiver dúvida, quando a gente tiver alguma incerteza, que a gente faça, cada um do seu jeito, a sua oração e peça sabedoria. Porque Deus ama as pessoas que se relacionam. Tanto é que o principal mandamento dele foi que a gente amasse uns aos outros como a si mesmo. Não falou em julgar, não falou em comparar, não falou em fazer bullying, não falou em diminuir. Falou assim, cara, só amo, só se relaciona. Eu tenho muita coisa guardada para vocês. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Bora lá.